Hello, people! E aí, galera, começando aqui a chacoalhar também o YouTube com a situação relacionada ao inglês dos militares. Eu sou Paty Vitorino. Esse aqui é um canal que eu estou ressuscitando desde a época da pandemia, que era quando ele era usado. Já até tirei os vídeos, porque ninguém merece, né? É um momento da minha vida que, na verdade, muita gente não quer lembrar do momento da pandemia, né? Então, vamos deixar de lado e vamos começar um capítulo novo na vida. Então, falando um pouquinho sobre esse quadro que eu estou lançando agora, que é o quadro, deixa eu mostrar aqui, ó, o quadro Don't You Dare. Don't You Dare por quê, né? O que significa, na realidade, Don't You Dare? Não se atreva. E a gente tem uma situação aí, normalmente, no concurso militar, que ele quer se atrever a dar uma zoada com a nossa cabeça, principalmente um concurso chamado EFON, né? A gente acaba duvidando da nossa própria alma. Então, eu lancei não necessariamente um desafio, mas eu lancei um exercício no Instagram com alguns enunciados da prova DEFON do ano passado que vieram com errinhos gramaticais, né? Enunciados que a própria prova, né, pede muito a gente marcar o certo e errado. Então, eu aproveitei para fazer uma brincadeira. Então, vamos dar uma olhada nesses enunciados, né? Falando um pouquinho dos enunciados em si, a gente tem aí a brincadeira que eu coloquei no Instagram, que era você assinalar a alternativa na qual o enunciado do EFON, prova 2024-25, estivesse correto. Né? Então, a gente tem. A EFON tem esse costume, mas eu vou mostrar para vocês que não é um costume somente da EFON. Na realidade, a Marinha, né, sendo a Marinha Militar, a Marinha Mercante, ela tem esse costume de marcar o certo, marcar errado. Então, eu resolvi colocar aqui algumas questões relacionadas ao Colégio Naval, relacionada à Escola Naval, para a gente fazer essa brincadeira, né? Então, levando em consideração essa brincadeira, a gente tem aqui inicialmente uma questão do Colégio Naval com relação a marcar a situação correta. Uma coisa que a gente tem que saber, né, e aí eu não mencionei logo no começo, mas o nosso cérebro ele tem o costume sempre de marcar a correta. Na realidade, o nosso cérebro, ele tem, a gente chama a ideia de fechar gestaltes, ou seja, a gente tem a ideia, a gente tem uma concepção no nosso cérebro que a gente quer literalmente fazer o certo, a gente quer fechar a imagem, a gente quer tapar buraco, a gente quer completar, né? Aquele autocomplexo do celular, ele vem do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele busca sempre a questão certa. E aí, por exemplo, o Colégio Naval está pedindo para você marcar certa. Olha que coisa boa, né? Quando a gente faz uma alternativa, né, a gente faz uma questão que é para marcar o certo, o nosso cérebro costuma ter um trabalho mais tranquilo. Ele costuma a ir direto no que é para ser correto. A gente tem uma problemática de marcar errada. E muitas vezes eu falo para o meu aluno, né? Galera, leia todas as alternativas. Nesse caso, é para marcar a alternativa correta. Aqui, basicamente, a gente está falando com relação ao uso de pronome relativo. Ou seja, a gente tem que marcar a que está certo com o pronome relativo. Quando a gente dá uma olhada na letra A, por exemplo, a gente já vê que a letra A está incorreta pelo uso do pronome relativo which. O pronome relativo it, ele não pode ser usado com pessoas, e na realidade eu estou falando de pessoas, né? O pronome relativo, ele tem o costume de fazer referência à palavra mencionada anteriormente, ao termo mencionado anteriormente. E nesse caso, a gente está falando da mulher. Então deveria ser a mulher que. E aí esse que na língua inglesa, na realidade, a gente pode lidar com ele tanto com which, né? Com that também, que acaba sendo um coringa para a gente. Mas a gente tem também, nesse caso, necessariamente do Colégio Naval, a gente tem o who. E aí, qual seria a diferença, né? O who a gente vai usar para people, para people, e o which para non-people, non-people. E nesse caso, a gente está falando de uma pessoa. Então, aqui deveria ser who. Ou poderia ser that também. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. E aí eu tenho any person that identification is not up to date won't come on board. Problemas que a gente tem com relação a isso. A gente tem dois pronomes relativos que a gente pode fazer a associação à língua portuguesa à língua inglesa. O primeiro é a palavra que eu já falei,
E a outra é um outro cara que é o pronome foi ótimo, né? Que é o whose. O whose, no português, ele vai trazer a ideia para a gente do cujo ou cuja, que vai dar uma ideia de relação entre os termos. E aí, eu sempre indico ao meu aluno fazer a tradução literal. Então, qualquer pessoa que identificação não está atualizada não vai subir a bordo. Cara, se eu traduzo isso aqui para que, fica um pouquinho fora do contexto. Ó, qualquer pessoa que identificação. A gente tem uma ideia de relação entre os termos aqui. A identificação é da pessoa. Consequentemente, aqui a gente deveria usar o bonito cuja. Cuja. Olha, inventei um pronome. Cujo, que é o whose. Indo para a questão, a letra C, a gente não tem a letra C como letra correta. Por quê? The town which I grew up is important to me. A cidade que eu cresci é importante para mim. Na realidade, a gente deveria usar aqui uma situação, ou eu usaria o pronome junto com a preposição, que traria a ideia do in which, mas eu tenho que ter a preposição, que seria a cidade na qual. Ou o que eu posso fazer é substituir por um cara que faz um papel lindo aqui, que é o where. A gente tem essa possibilidade de substituir preposições de local como in, on, at, juntamente com which, pelo pronome where. Nesse caso, estava faltando a preposição, então também está incorreta. Questão A, letra D. Letra D, I have an uncle in Bahia who won the lottery. Uncle em Bahia. Uncle é tio, eu tenho um tio na Bahia. Esse who aqui está falando do meu tio na Bahia. Então, essa aqui está correta, mas vamos lá levar em consideração que ainda existe uma letra E. Vai que tem alguma problemática aí que eu tenho que levar em consideração. Então, eu tenho, ó, my brother Jim that lives in London. O that é um pronome coringa. A gente pode usar ele na função de which, na função de who. Porém, essas virgulites aqui, elas causam uma problemática. Porque o that, ele não pode vir no que a gente chama de oração subordinada adjetiva explicativa, que é a famosa oração das virgulinhas. Então, aqui nesse caso, eu só poderia usar o pronome who. Então, fechamos necessariamente o gabarito na letra D. Viu? Uma questão muito parecida com a questão que eu elaborei lá com os enunciados da EFON. Mas vamos para uma outra banca, na realidade, vamos para um outro concurso, continuando na Marinha, mas agora a gente vai um pouquinho para a Escola Naval. Falando de escola naval, a gente já aumenta um pouquinho o sarrafo da situação, ou seja, vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas se você olhar, a maioria das situações relacionadas aqui são com relação à voz passiva, mas principalmente o uso do verbo na estrutura. De novo, a escola naval pede para a gente a correta. O nosso cérebro está super acostumado em procurar a correta. Então, se eu venho aqui, ó, the design of ships are called marine engineering. Se eu levo isso em consideração, isso aqui é uma voz passiva, verbo to be, mais o particípio passado do verbo principal. Porém, entretanto, contudo, todavia, se eu falo the design of ships, ou seja, o design dos navios, eu estou falando do design. Consequentemente, esse verbo tem que estar no singular. Olha que tranquilidade, é só a gente saber usar o verbo to be. E aí, você sabe usar o verbo to be? Né? Se a gente vai para a letra B, a ship may be... meu coração já começa a doer nesse momento. Por quê? Isso aqui é um chamado verbo modal. Verbo modal só pode ser seguido do verbo na base. Então, isso aqui vai para cucuia. Essa tá errada também. Então, tem que ser a ship may be designed. Nem olhei o resto, porque eu já sei que tá errado, tá? Mas o resto tá certo. Porém, essa parte tá errada, então, consequentemente, a letra tá errada. Letra C. A ship can be... Opa! De novo, verbo modal. Apesar da questão ser uma estrutura relacionada à voz passiva, eles estão brigando aqui com o verbo modal. Então, tem que ser a ship can be designed. Ou seja, deve ser desenvolvido, designed, né?
Não sei falar em português design. Mas deixa quieto, vocês entenderam. Letra D. Most cruise ships now in service was builded. Tem duas coisas doendo no meu coração aí. A primeira é o particípio passado do verbo build que está errado. O particípio passado de build é built. Então tá errado aqui, já doeu meu coração. Sem contar que eu estou falando de a maioria dos navios. Navios, consequentemente, você tem que colocar o verbo to be no plural. Olha só, questão basicamente de verbo, no sentido de verbo to be, o uso dele correto com relação ao sujeito, e o verbo modal sendo usado de maneira correta. Vamos para a letra E. Chegou a última. In the past, maritime nations began to realize that accidents at sea were preventable. Olha verbo aqui certinho. Acidentes no mar. Acidentes era preveníveis. Preveníveis? Existe isso? Dá para prevenir, vamos pensar assim. Então, a gente tem aqui preventable, que na realidade a gente está usando um adjetivo aqui, ou seja, capaz de prevenir. E a gente está usando o verbo to be. Então, é uma mistura, né, do uso do verbo to be, da situação relacionada à voz passiva, nem necessariamente está sendo usada aí com relação a isso, mas a gente tem o verbo to be e a gente tem verbo modal e sua regência. E aí a gente chega numa última questão de concurso, que é uma questão relacionada à nossa própria querida e salve, salve EFON. E aí, quando a gente chega na EFON, a gente tem a primeira problemática para o nosso cérebro aí. Primeira problemática é que a EFON ela pede a que não está gramaticamente correta. Qual é a probabilidade que, por mais que esteja gritando esse not, 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 você passe batido por ele e o seu cérebro queira procurar a que está correta? É muito grande. Porque, como eu falei, o nosso cérebro ele quer fechar Gestalt, o nosso cérebro ele quer perfeição. Então, ele não vai procurar o que está errado, ele vai procurar o que está certo. E aí você começa a olhar toda a situação aqui com relação às frases e o seu cérebro ele começa a pensar, caraca, eu não estou achando nenhuma errada, para mim está tudo certo. E aí a gente tem toda uma situação, eu vou sentir como é que funciona. Existem possibilidades hoje em dia, antigamente era mais complicado. Hoje em dia a gente consegue até chegar a uma temática na questão DEFON. E a temática nessa aqui é, na realidade, a ordem dos adjetivos, né? Como qualquer aluno meu sabe, a gente tem Osasco, município paulista. Os adjetivos na língua inglesa, eles devem seguir uma ordem, tá? A ordem é opinião, size, que é tamanho, age, que é idade, shape ou pattern, ou seja, é formato ou padrão, cor, color. Depois a gente tem o próximo O, que é origem, ou seja, da onde vem. E o município paulista, que é material e propósito. Ela deve seguir dessa maneira. E aqui a gente tem o nosso querido substantivo. Por exemplo, o substantivo está aqui, o substantivo está aqui, substantivo aqui, substantivo aqui, substantivo aqui. O que a gente tem que analisar? A ordem dos adjetivos. Então, glass, por exemplo, é material, show de bola. Aqui a gente tem shape e aqui a gente tem size. Essa aqui está certa, então a gente não pode nem falar nada sobre ela. Depois a gente chega aqui, o dress está o substantivo. A gente tem color e a gente tem material. Já estou vendo que essa está errada. Seria que eu teria que marcar. Olha o nosso cérebro, a primeira está certa, a segunda está errada. Ah, vou marcar a letra A, vou para a próxima questão. Só que se você continua vendo, você continua. Olha aqui, ó, French está com relação à origem. Powerful, expensive and beautiful. Beautiful e expensive estão juntos. Então, aqui eu já tenho uma questão relacionada à opinion, né? E powerful, a gente pode até levar em consideração com relação ao tamanho, né? Se você levar em consideração essa situação. Ou necessariamente até mesmo a opinião. Na minha opinião, é poderoso, tá? Então, você teria uma outra situação correta. Tanto que aqui está sendo usado juntamente porque eles são adjetivos de mesma ideia, tá? Então, você tem essa característica. Aqui a gente tem Spanish, de novo, origem, interesting, opinion. Tá certo. Por último, smart, great.
De novo, nós temos dois adjetivos aqui que podem ser considerados adjetivos de opinião. O smart com a ideia do inteligente, né? Com a ideia de coisas relacionadas às soluções que a gente tem hoje em dia de tecnologia. E aí a gente pode ser com relação à opinião, ou perdão, origem também, que vem da tecnologia. E aí a gente realmente marca a letra B como sendo a nossa incorreta. Então, olha a problemática da gente tentar achar a situação incorreta. Nosso cérebro vai querer a situação correta aí para gente. E voltamos para o enunciado da questão. O enunciado da questão que está correto. Eu tive uma pessoa no Instagram que matou o enunciado correto, né? Mas ele falou que ele sentia que era o correto. Pô, Paty, eu estou sentindo que a letra B é a letra da resposta. Sim, a letra B é a letra da resposta. Olha aqui, ó. Eu tenho option, que é o meu substantivo, correct, que é o adjetivo, grammatically, que é o advérbio com relação ao adjetivo. Essa está correta. Agora, por que seriam as outras incorretas? Primeira situação, né? Ele falou para mim também que ele estava na dúvida entre A e B. Na questão da letra A, você tem assim: the sentences are grammatically correct, except in. Então, as frases estão gramaticalmente corretas, exceto em. Então, eu não mencionei em que lugares estavam. Então, ou eu faço as frases estão gramaticamente corretas, exceto qual frase? Você está falando da frase. Agora, as frases nas alternativas. Então, the sentences in the alternatives are correct, except in. Or the sentences are correct in all alternatives, except in. Então, você tem aí uma situação com relação a manter o padrão nas situações da frase, das orações, tá? Então, a gente teria cortar só o in e você já fechou. Na letra C, qualquer aluno meu iria matar o erro, que literalmente está com relação a esse what, que tem que ser which. Você está falando de option. Você está me dando alternativas A, B, C, D e E. Então, tem que ser o which, não tem como ser outra coisa. Questão letra D e letra E acabam sendo quase os mesmos erros, porém a letra E tem dois erros. Choose the option that. Assinale a alternativa que todos os números estão corretos. Na realidade, deveria ser assinale a alternativa na qual todos os números estão corretos. Então, eu não posso usar o that aqui, porque eu deveria obrigatoriamente usar in which. Tá? Por quê? Porque a alternativa contém os números estão dentro das alternativas, então eu teria que fazer isso. A mesma coisa está aqui embaixo. Eu teria que fazer, ó, in which. Só que existe mais um erro nessa última alternativa, que é choose the option in which all words are false cognates. All words are false cognates. Cognates é o substantivo, ou seja, você vai ter que concordar com o plural. Então, a gente tem uma questão aí com relação ao erro nas alternativas que são apresentadas para gente. E aí que quando a gente fala de questão de marcar as alternativas com relação à marinha, a gente tem essas três possibilidades. Levando, óbvio, sempre a ideia relacionada à EFON, que faz essa brincadeira com a gente, da gente muitas vezes marcar incorreta. E a gente sabe que EFON sempre faz aquele negócio do nosso coração, fica assim, ai meu Deus, todas estão corretas, ai meu Deus, marca é certa, tá tudo correto. Marca errada, tá tudo correto. E aí eu faço o quê? É o desespero? Não, a gente estuda. E para a gente estudar, é óbvio, eu tenho aí a nossa English Tutoring, Paty Vitorino English Tutoring, para você tirar as suas dúvidas com relação a EFON. Beijo, galera, e a gente se vê no próximo Don't You